Jesus é o autor, é o precursor, é o iniciador da fé. Mas não somente isso. A palavra de Deus diz que Abraão é o pai da fé. Mas Jesus é antes de Abraão. Quando Jesus foi arguído pelos judeus, no capítulo 8 de João, capítulo 8, ele vai dizer que antes que Abraão existisse, eu sou. A palavra de Deus diz que na eternidade Jesus foi escolhido para morrer em nosso lugar. Então a crucificação se deu na eternidade. Jesus se entregou ao Pai na eternidade. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, decidiram, de forma em comunhão, sobre a salvação dos homens e mulheres pecadores, dentre os quais nós nos incluímos. Por isso que Jesus é o iniciador da fé. Ele é o pioneiro, é o precursor da fé. E quando nós falamos de fé aqui, meus irmãos, é no sentido de Jesus como aquele que aceitou o envio de Deus para o mundo. João 3,16, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, como já disse, o Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, ele é o autor, o pioneiro, o precursor da perfeita fé. Em segundo lugar, Jesus não é só o pioneiro, aquele que tomou a iniciativa de se render ao Pai e de se submeter à sua vontade, mas Jesus aperfeiçoou a fé. A palavra é teleiotem, alguém que leva alguma coisa até o fim. Jesus se colocou diante de Deus Pai e disse, eis aqui, o próprio autor aos Hebreus vai dizer sobre Jesus, que ele se colocou diante do Pai e disse, estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus, e trazer muitos irmãos à tua presença. A questão de ser o consumador da fé, meus irmãos, é que Jesus, ele não somente começou, não é o pioneiro, mas ele é o aperfeiçoador, ele levou até o fim. Jesus é aquele que traz a fé, que dá à fé a sua expressão de perfeição. Então, em Jesus nós temos um modelo, nós temos um paradigma, nós temos um exemplo. E nós vamos ver de que maneira Jesus fez isso, de como ele começou a fé, o pioneiro da fé, e consumou a fé. Aqui a questão de fé em relação a Jesus, meus irmãos, é a questão de obediência plena ao Pai, obediência permanente. Mas também, Jesus não é somente o autor e consumador da fé, ele é o objeto da fé. Ele não é só um exemplo de alguém que se entregou ao Pai em plena confiança. Então, quando nós falamos que Jesus é o autor da fé, o pioneiro, o precursor, aquele que iniciou uma dependência incondicional do Pai, e não somente isso, mas pela obediência a Deus, ele foi aperfeiçoado na sua confiança plena. Por isso ele é o nosso modelo. Plena confiança. Nós poderíamos ilustrar essa confiança como uma criança, assim, quando uma criança que confia plenamente no seu pai, se lança nos braços do pai, no momento em que o pai diz, filho, se lance nos meus braços. E o filho, sem pensar, sem pestanejar, se joga. E o pai o recebe. Assim, Jesus. E o que Jesus fez? Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, é o que diz Filipenses 2,8. Em João 4,34,
a palavra de Deus diz que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, e nesse trecho de Filipenses capítulo 2, eu só tirei uma parte do versículo, ele vai dizer sobre a humildade de Jesus, mas ele vai dizer assim, ele se humilhou tornando-se obediente. E no João 4,34 ele vai dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Meus irmãos, quando eu estudei esse texto, eu fiquei imaginando a disposição de Jesus em fazer a vontade de Deus Pai. O Filho se entregou de forma plena e absoluta no intuito de dizer, a minha comida é fazer aquilo que o Pai quer que eu faça. Nesse sentido, ele é o nosso modelo de obediência incondicional. Não havia condições para Jesus. A condição era, a vontade de Deus é mais importante. A vontade do Pai é mais importante. As palavras que eu vos digo são as palavras que eu recebi do meu Pai. O que eu faço porque o Pai me deu autoridade. Então, a questão da obediência de Jesus é algo que deve ser muito bem considerado da nossa parte. Porque Jesus é o nosso paradigma em termos de obediência. É o nosso modelo em termos de obediência a Deus. Nenhum outro homem serve como modelo absoluto e perfeito para nós, a não ser Jesus.